Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, que não havia água, e que te fez sair água da pedra, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, para fazer o bem. Meus irmãos, esse capítulo tem lições preciosas para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Esse capítulo é uma exortação a ter à memória os feitos do Senhor. E observe que não apenas nesse texto, mas em muitas passagens das Escrituras, nós somos exortados a não esquecermos os feitos do Senhor, porque o que Deus fez por nós leva-nos a glorificar o seu precioso nome. Por exemplo, quando Moisés se encontra com o seu sogro Jetro no deserto, e ele então contou a Jetro tudo o que Deus fizera no caminho, como Deus deu livramento ao seu povo, como Deus abençoou o seu povo, como Deus supriu as necessidades do seu povo, como Deus foi um Deus presente na vida do seu povo. E nos diz a Bíblia que Jetro glorifica o nome do Senhor por causa dos seus grandes feitos. Considerar os feitos do Senhor é um ótimo lenitivo, um ótimo remédio contra a depressão, contra as angústias da vida. Quantas vezes nós estamos sem esperança, sem expectativa, quantas vezes nós estamos sem sonhos, e aí nós olhamos para o passado, mergulhamos nos grandes feitos, nos grandes livramentos que Deus fez por nós, e louvamos e glorificamos o seu precioso nome. O Salmo de número 126, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Ó meu amado irmão, o poeta canta: já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Esse capítulo é pedagógico, porque nele o Senhor nos ensina e revela os motivos pelos quais Israel peregrinou 40 anos no deserto. Nós temos 3 lições importantes aqui. Em primeiro lugar, Deus colocou o povo no deserto para humilhar, porque o povo de Israel tinha o coração endurecido, era um povo de dura cerviz, soberbo, orgulhoso. Aliás, quando o Messias veio a este mundo, percebemos o quanto o povo se distanciou dos preceitos do Senhor, e uma das razões era o orgulho religioso. A Bíblia diz: e veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Irmãos, quantas vezes atravessamos um deserto em nossa vida para aprendermos o princípio da humildade, porque tem muito crente orgulhoso, soberbo, altivo, crente que não perdoa, crente valente, arrogante, quer resolver as coisas do reino de Deus na carne, como o apóstolo Pedro. Vieram prender Jesus, e nos diz a Bíblia que ele puxou a espada. E às vezes, queridos, Deus não concede riqueza aos seus servos, porque vai ser pedra de tropeço. E é exatamente isso que esse texto nos ensina. Se você olhar aí do versículo 11 ao versículo 14, Deus diz exatamente isso ao seu povo, porque muitas vezes, quando estamos passando por aflições, por lutas, somos fiéis, estamos presentes na presença do Senhor de forma efetiva. Quando Deus começa a nos abençoar, existem pessoas que começam a esquecer de Deus. Eu não esqueço daquela mulher que o pastor contou a sua história, que era uma irmã simples na igreja,
sofredora, que lutava, criando seus filhos no Evangelho. Deus abençoou a sua vida, Deus abençoou a sua renda, a sua casa. E aí veio carro novo, veio casa nova, casa de praia, e veio isso, veio aquilo. E a irmã começou a sumir da igreja. E o pastor um dia foi fazer uma visita. E quando conversando com ela, ela dizendo: pastor, veja como Deus me abençoou. E o pastor olhou e disse: a senhora converteu tudo em maldição, porque a primeira coisa que a senhora fez foi esquecer de Deus. Meu amado irmão, eles comiam o maná todo dia para aprender a depender de Deus, para entender que Deus é o Deus da providência. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A Bíblia diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ó irmãos, nós precisamos aprender o princípio de Davi, de louvar a Deus pelas riquezas, pelos bens que temos, entendendo que tudo vem do Senhor. A Bíblia nos diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 em diante: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltas por chefe sobre todas as riquezas, sobre todos, riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua força, na tua mão há força e poder. Ou seja, o que Davi está aqui dizendo, que toda a sua riqueza, que toda a sua glória, que toda a sua fama, que toda a sua vida, toda a sua história vitoriosa veio da mão poderosa do Senhor. Não é o fato de sermos pobres ou ricos, de termos uma história extraordinária ou ordinária. O fato é reconhecer a Deus em todos os atos da nossa vida. Foi isso que Davi fez. Davi disse: Senhor, tu és dono de tudo, tu és o Senhor da minha vida, eu te agradeço, porque riqueza e glória vem de ti. Deus levou aquele povo no deserto para humilhar. Deus tem nos conduzido nesse deserto, querido, para nos humilhar, para que possamos de fato cair e reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que nós temos que nos humilhar diante dele e dizer ao Senhor: Senhor, riqueza e glória vem de ti, tu és o Senhor, e eu preciso a cada passo reconhecer a tua poderosa mão sobre a minha vida. A segunda coisa é que Deus conduziu o povo pelo deserto para provar. O deserto é pedagógico, não apenas no aspecto da humilhação, mas o deserto é pedagógico também no aspecto da dependência de Deus. Irmãos, para colocar o povo à prova, Deus os conduziu no deserto, diante das adversidades, das circunstâncias. E o salmista Davi, ele se expressou no Salmo 34 dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Israel provou, teve experiência com Deus, eles vivenciaram dia após dia a fidelidade de Deus. E no que diz respeito ao povo, a prova era para o crescimento espiritual, para que o povo tivesse uma relação mais estreita, mais íntima com o Senhor. Mas irmãos, olhando para a história, todas as vezes no deserto que o povo teve a oportunidade de provar a sua fidelidade a Deus, eles foram infiéis. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, e que nos diz a Bíblia que Faraó vinha com fúria e com sede de vingança com o seu exército contra Israel, e eles se depararam com o mar, e então começaram a murmurar e a pecar contra o Senhor. E Deus disse a Moisés: por que clamas o povo a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Um outro exemplo é quando Moisés vai ao monte
recebeu os 10 mandamentos, o povo constrói um bezerro de ouro, provocando a ira do Senhor, fazendo aquilo que Deus mais abomina no meio do seu povo, que é a adoração à imagem, a idolatria no meio do arraial do povo de Deus. E uma outra situação foi quando Moisés, orientado por Deus, mandou 12 espias olhar a terra, e eles olharam a terra e voltaram dizendo: olha, a terra é boa, é terra que emana leite e mel, mas nós não podemos possuí-la, porque lá existem os gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Irmãos, quando Deus nos prova no deserto da vida, o objetivo é que sejamos aprovados. Como diz o poeta: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales que atravesso me levam para perto de ti. E Tiago diz: tende grande gozo quando passardes por várias provações. Deus levou o povo do deserto para humilhar, para provar, mas em terceiro lugar, Deus conduziu o povo pelo deserto para fazer o bem. Oh, meu amado, Deus tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, da mão opressora de Faraó. Deus abriu o mar e eles passaram, e durante 40 anos o Senhor esteve abençoando o seu povo, porque Deus quer o melhor para o seu povo. Deus anseia o bem para você e para todos nós. Eu gosto de Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 nos mostra que os profetas estavam ali com as suas visões, com sonhos, com suas profetadas, intimidando o povo, falando em nome de Deus. E aí o Senhor diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito do meu povo, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, meu amado irmão, Deus pensa bem de você. O Senhor, de uma maneira infinitamente sábia, Ele trabalha com cada um de nós individualmente, e Ele nos conduz por esse deserto, 40, 50, 60 anos, para nos poldar, nos purificar e, enfim, para nos abençoar. E eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Primeiro, que eu gosto da nossa teologia reformada, porque ela nos ensina que não somos nada. Somos infiéis, mas Ele é fiel. Somos falhos, mas Ele é infalível. Somos pecadores, mas Ele é santo. Somos servos, mas Ele é o Senhor. Portanto, nunca permita na sua mente ou no seu pensamento que o inimigo plante a soberba em você. Nunca permita. Nunca deixe que o inimigo amargure o seu coração e que você venha dizer: eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha. Mas pelo contrário, entendendo que somos falhos e pecadores, entendendo que nós não merecemos nada, mas que o Senhor nos salvou e nos comprou pelo precioso sangue de Jesus, e nos vocacionou e nos colocou como cabeça, como liderança no meio do seu povo. Devemos então desempenhar o serviço que Deus nos deu com toda a alegria, com todo o entusiasmo, com toda a paixão, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero fazer o melhor, porque eu estou fazendo para o Senhor. Oh, meu amado irmão, não pense que você é alguma coisa, mas que a sua filosofia de vida seja a de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Entenda que nós não somos nada. Moisés passou, veio Josué, e Deus continuou conduzindo o seu povo, continuou abençoando o seu povo. É preciso que a gente tenha uma postura de humildade diante de Deus. É preciso que a gente possa de fato reconhecer: Senhor, a tua mão poderosa me deu a graça de estar aqui, de cantar louvores ao teu nome. Isso é um privilégio que Deus me deu,
Louvado seja o nome de Jesus. A segunda coisa é que você nunca pense que é mais crente do que o outro. O apóstolo Paulo, quando ele se refere a si mesmo, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Ele tinha essa convicção, ele sabia que ele era o pior, o mais perverso dos pecadores. E meus amados irmãos, na hora da prova, na hora da luta, ele foi fiel até a morte. E a terceira verdade, queridos, não te esqueça do Senhor. Não esqueça que foi o Senhor que te livrou da servidão, que foi o Senhor que te conduziu no deserto, foi o Senhor que encheu os teus celeiros dando riqueza. Não esqueça que o Senhor tem abençoado a tua vida dia após dia. E nesse capítulo, querido, várias vezes nós recebemos essa exortação de não esquecer, de lembrar do nosso Deus, porque a nossa tendência natural é esquecer. Por isso que o sábio Salomão, escrevendo aos jovens, disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E nós cantamos hoje à noite aqui: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós e que nós possamos priorizar o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Amém?